Aqui é o professor Lucas de Geografia. A gente vai continuar com a nossa aula de Geografia e hoje a gente vai trabalhar especificamente com Ásia, tá bom? Eu ressalto para vocês que a gente vai precisar lembrar do conteúdo trabalhado na aula passada de Geografia sobre Ásia, ok? Onde eu falei os aspectos gerais, a regionalização que a gente vai precisar para a aula de hoje. Então, caso você não tenha assistido a aula passada, vai lá, assiste a aula passada e volta aqui para acompanhar essa, tá bom? Para você entender melhor. Então, para a gente começar a Ásia, para a gente começar a falar sobre a Ásia hoje, eu quero explicar para vocês como é que eu vou trabalhar. Eu quero entrar hoje nos aspectos econômicos, falar um pouco da economia da Ásia, tá bom? Trazer um pouco dos tigres asiáticos, que é um ponto muito importante que envolve a Ásia também, tá? A partir dos critérios de regionalização trabalhados na aula passada. Então se liguem, tá? Bora para a aula. Para começar nossa aula, eu vou precisar lembrar vocês sobre o Oriente Médio, ok? Eu preciso trabalhar alguns conceitos de regionalização que a gente já trabalhou na aula passada. Então já deixo avisado aqui, ok? Bom, pessoal, para começar com o Oriente Médio, a gente tem que entender que essa região aí da Ásia, ela é muito rica em petróleo. Cerca de 60% da sua produção econômica vem desse importante combustível fóssil, ok? Tá? Graças à sua abundância, essa região acaba se destacando nesse tipo de produção, ok? E também na importação e na exportação de petróleo. Tem um ponto interessante para vocês levarem em consideração acerca do Oriente Médio. Eles não vivem apenas do petróleo. Eles também vivem de outras coisas, né? Do setor primário. O que é o setor primário? Setor de agricultura, né? Criação de animais, tá bom? É o setor que é mais próximo da natureza, tá? Então o setor primário também compreende grande parte do Oriente Médio, tá bom? Não se esqueçam disso, ok? Então o Oriente Médio aí, a economia não é só baseada em petróleo. Outro ponto também, tá, que no Oriente Médio a gente tem Israel. Israel já é um pouco diferente da realidade do Oriente Médio, porque Israel ela tem uma ligação muito forte com os países externos, ok? Então aí a gente vai ter os Estados Unidos como principal apoiador de Israel, e ele vai ter um avanço tecnológico muito superior às demais regiões aí ao entorno, tá? No Oriente Médio, ok? Então ele vai conseguir ter uma produção agrícola maior, vai conseguir produzir bem mais do que as outras regiões, sendo bem pequeno ainda em comparação com as outras áreas, ok? Então eu deixo claro isso. A gente também vai ter a OPEP, tá? Que é aí o órgão regulador da produção e exploração de petróleo aí nessa região da Ásia. Um ponto interessante, tá, é que a OPEP ela também regula o preço do petróleo, tá bom? Então quando você vai comprar sua gasolina, né, aí tá indo no posto, vire à direita, vire à esquerda, pare, abra o vidro. Ei, onde troco o óleo, abasteço com desconto e acho a gasolina de Teclin que limpa o motor. O preço, se sofrer algum evento, né, que vai afetar ali a tarifa, vai afetar a exploração de petróleo ali no Oriente Médio, vai mexer diretamente com o preço graças às taxas que são regulamentadas pela OPEP, tá bom? Por exemplo, recentemente teve-se ataques terroristas, né? A pontos de extração de petróleo no Oriente Médio, e aí a OPEP interviu, né? Teve que aumentar o preço do petróleo para não destabilizar a economia do Oriente Médio. Então nós vamos ter esse órgão que vai ser o regulamentador, aí vai ser o órgão central aí no Oriente Médio em relação à produção e extração de petróleo, ok? Bom, já na Ásia Meridional, tá? A gente vai ter aí os países que vão estar sobrevivendo mais com o setor primário, ok? Ali nessa região aí da Ásia Meridional. Nós vamos ter grande parte a produção de trigo, principalmente arroz, tá? E a criação de animais, ok? Então a agricultura e a criação de animais, que a gente vai chamar de setor primário,
ela vai ser o que vai dar uma sustentação para a economia desses países da Ásia Meridional e também do sul da Ásia, ok? Esses países aí, eles não vão se desenvolver com um setor industrial consolidado como já está ali no Extremo Oriente, no Japão, na China, tá? Na Coreia. Não, eles vão ter um desenvolvimento mais desacelerado por eles dependerem essencialmente do setor primário, ok? Então, tentem levar em consideração quando falar no sul da Ásia e na Ásia Meridional, tá? Aí eu tenho uma exceção na Ásia Meridional, que é a Índia, tá? Porque a Índia, aí ela é um país que é muito forte no setor primário, ela vive um pouco da agricultura, né? Vive aí da criação de animais, mas também, de uns anos pra cá, nessa última década, a China começou a investir muito em educação. Ela tem a segunda maior população mundial, né? E mesmo assim ela investiu em educação, tá? As taxas de analfabetismo na Índia acabaram caindo muito, né? Que eram muito altas, né, nas décadas passadas, e nessa última década começou a cair muito, porque elas estão investindo em educação, justamente porque a Índia se tornou praticamente a primeira potência na produção de softwares de computador, né? Programação, tá? Então os indianos, eles estão se preparando aí para essa revolução industrial, para essa revolução técnico-científica que está acontecendo, tá? Eles estão tomando aí um monopólio em termos de desenvolvimento tecnológico, de programas de computador, tá? Então a Índia está ficando aí nos primeiros lugares em relação à produção de programas de computador, aplicativos, tá? Softwares. De forma geral, os indianos, eles estão ganhando espaço muito grande no mercado de trabalho, né? Com uma mão de obra essencial aí, né, nesse setor tecnológico. Bem diferente o quadro em relação aos países que ficam ao redor da Índia, né? Os países aí da Ásia Meridional e do sul da Índia, eles têm um quadro bem diferente. Eles não investiram na educação, eles não investiram no desenvolvimento populacional. E o que aconteceu, tá? Eles acabaram focando apenas na agricultura, na pecuária, na criação de animais, tá? Então, por isso que a gente vai ter dois quadros bem diferentes aí em termos de desenvolvimento, ok? Dentro da mesma região, que é a Ásia Meridional e o sul da Ásia, tá bom? Na mesma região que é a Ásia Meridional, nós vamos ter Bangladesh, tá? E Bangladesh, ela já tem um quadro um pouco diferente aí também, né? Só para deixar esse adendo para vocês, colocar aí um exemplo para vocês, que é Bangladesh. Elas também trabalham, né? Assim como alguns países também trabalham com a produção têxtil, né? A indústria de roupas, tá? Tecidos, eles trabalham nesse setor, nessas regiões aí da Ásia Meridional também, ok? Só para não esquecer. Bom, falando de outra região agora, né? O norte da Ásia, né? A norte da Ásia, ou Ásia Setentrional, como a galera chama também, tá? A parte da Ásia aí que temos a Rússia e a Mongólia, tá? Que são as duas mais importantes nessa área, tá? A gente vai ter aí a Rússia e a Mongólia, tá? Falando bem rápido sobre as duas. A Rússia, vocês sabem que ela passou aí, após a Segunda Guerra, teve a Guerra Fria. Ты не знал, наркотик не класс, я еду на хардбас. Если ты не знал, наркотик не класс, я еду на хардбас. Если ты не знал. Ela acabou investindo muito nas indústrias de base, tá? Nesse setor industrial, não é um setor industrial essencial, tá? Só que o que aconteceu? Após a derrota da Rússia pelos Estados Unidos na Guerra Fria, passou por uma grande recessão econômica, né? Ela acabou entrando numa crise muito grande por causa do fim da Guerra Fria, tá? E essas indústrias que existiam na Rússia aí durante esse período acabaram entrando em recessão econômica, tá? Então a Rússia, ela passou por esse impacto e teve uma mudança na sua estrutura, graças a ela ser um país essencialmente fechado, né? Apenas mantinha relações econômicas com os países
comunista, né, socialista desse período, tá? E aí hoje ela ainda mantém essas relações, mantém, né? Mas ela tentou se abrir para o mundo, tá? Mas mesmo assim, ela não tinha um setor industrial avançado como um setor industrial preparado para outras áreas, para outros setores, tá? Em produção de tecnologia, tá? Produção de computação, ela tinha um setor mais voltado para a indústria de base mesmo, ok? E aí, o que aconteceu? A Rússia acabou ficando muito atrás, né? E agora que ela está começando a se recuperar, tá voltando ativa, tá bom? E também no norte da Ásia nós vamos ter a Mongólia, tá? Que é um país que ainda vive também, como os demais países aí da Ásia Meridional, é um país que vai viver com agricultura, pecuária, tá bom? Vai viver com o setor primário. É um país que não teve um desenvolvimento industrial tão grande também, ok? Então é só pra gente entender um pouco sobre o norte da Ásia. A Rússia hoje, falando do norte da Ásia ainda, a Rússia hoje ela se mantém principalmente dentro do mercado internacional com a exploração e produção de gás natural, ok? E de minerais também, ok? O setor mineral, ok? Então a Rússia ela ainda tá vivendo nesse momento de extração de recursos naturais, tá? Tentem lembrar disso. Na Mongólia nós vamos ter extração de ouro, bronze, tá? E urânio também. Então, não apenas aí focado, estou falando no mercado internacional, para exportação, ok? Então são essas as principais atividades de exportação que nós vamos ter no norte da Ásia. Bom, vamos falar aí de outra região, né? Das que a gente já trabalhou. A gente vai falar um pouco agora sobre o Extremo Oriente, tá? No Extremo Oriente nós vamos ter aí o principal polo de desenvolvimento da Ásia. Tentem lembrar dessa região, o Extremo Oriente, tá bom? O Extremo Oriente a gente vai ter o Japão, a Índia, a China, a Coreia, tá? Nós vamos ter essas áreas aí que tem um desenvolvimento econômico superior às demais regiões da Ásia, ok? Porque elas focaram muito no capital internacional, na tecnologia, tá? O Japão principalmente, o Japão é um dos maiores setores em produção tecnológica, tá? Em mão de obra intelectual, eles têm um desenvolvimento tecnológico muito grande, tá? A China já é bem diferente, ela já vive, tá? Do Extremo Oriente, ela já vive com a produção de mercadoria mais barata, né? Porque ela tem uma mão de obra muito grande. Então ela produz dentro de suas indústrias bens materiais, bens de consumo, de uma maneira muito rápida e em grande quantidade, por ter uma mão de obra muito grande e barata de certa forma, ok? Então, graças à mão de obra que é disponível na China, nós vamos ter produtos barateados, tá? Por isso que muitas empresas também vão para lá em detrimento da mão de obra que a gente vai encontrar ali na Índia, tá? Então ela vai ter um apoio industrial e financeiro muito grande também dentro do mercado capitalista, ok? Então a China ela está se desenvolvendo agora, ela tá saindo mais dessa área de produção de itens de baixo custo, né? Desses 1,99 que vocês compravam antigamente, né? Antigamente quando falava em China, a gente pensava made in China, aqueles trequinhos baratos do 99, né? Aquele boneco do Kratos lá, né? Do Clayton, né? Clayton, o bom de guerra, né? O bom de guerra, tal pai, tal filho. Com Kratos e Kratos Jr. Eu quero R$1. Hoje, na sessão da tarde. O bonequinho lá que fez até sucesso nas redes sociais, tá? A gente via os brinquedos meio feios, né? Aquelas coisas, a gente já pensava na China, tá? Eles fizeram até o brinquedo do coronavírus, né? Olha, não sei se isso foi truque de marketing, tá bom? Mas enfim, então eles começaram a produzir muitas coisas aí desse setor barato e agora eles estão saindo desse setor barato. Eles estão indo mais para agora para o setor tecnológico, tá? Eles estão tendo os próprios celulares dele, computadores, TVs, tá? Eles estão tendo produtos bons, né? Celulares bons, equipamento bom e por um custo-benefício bem melhor, bem mais razoável do que as demais empresas. Então é por isso que as empresas chinesas têm uma grande concorrência no mercado, justamente por elas fazerem com uma qualidade boa e por um preço mais barato, ok? Então é uma dica para vocês. Tá? Assim como a Coreia também, junto com o Japão, é uma grande exportadora de tecnologia, tá bom? Então, a Coreia do Sul, tá? Coreia do Sul, tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a que não se relaciona muito com o mundo. A gente vai ter aí também a Coreia do Norte, tá? E a Coreia do Sul que eu tô falando, beleza? A Coreia do Sul, ela trabalha aí com desenvolvimento tecnológico e é uma grande aliada dos Estados Unidos, ok?
Então fica aí essas dicas sobre o Extremo Oriente para vocês. Ponto fundamental, gente, tá? E muito importante que vocês não podem esquecer, principalmente vai ser um dos focos dessa aula, tá? A gente vai falar dos tigres asiáticos. Sim, né? Mas não é o animal não, tá? Não é o tigre. A gente não vai falar dos animais, da fauna em si. A gente vai falar especificamente de um grupo de países que ficou muito conhecido pelo seu processo de industrialização. Países asiáticos que tiveram uma industrialização muito rápida, tá? Uma industrialização bem acelerada. Então a gente vai falar desses países e graças ao processo de industrialização que eles acabaram tendo a partir da década de 70, né? A partir de 1970, tá? Em diante, a gente vai ver aí os países sendo industrializados e eles vão ser conhecidos como tigres asiáticos, tá bom? Só prestem bem atenção aqui, tá? Os tigres asiáticos, eles são compostos por os primeiros, tá? Nós vamos falar que temos os novos tigres asiáticos, né? Tipo a Liga da Justiça e os Jovens Titãs, né? Mas bora lá. Nós vamos ter aí os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, tá? Que é o grupo que foi os primeiros, tá? Eram 4 países. 4. Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, tá? Fiquem atentos principalmente para a Coreia do Sul. Mas bora falar aí, tá? Eu vou falar principalmente desses três. Hong Kong, Singapura e Taiwan. Presta atenção. Esses 3 aí que eu falei, eles são caracterizados aí principalmente por ter sofrido um processo de industrialização muito acelerado, muito rápido, tá? Em comparação com os países da Ásia ali. E o que aconteceu? Graças a isso, tá? Eles ficaram conhecidos como tigres asiáticos, ok? Professor, como se deu essa industrialização? Essa industrialização se chama IOE, Industrialização para Exportação, ok? É o tipo de industrialização voltada para a exportação, para o externo, tá? Então não se esqueçam, tá? Que os tigres asiáticos, eles se desenvolveram aí a partir do processo de exportação, tá? Eles fizeram indústrias para mandar os seus produtos para fora, ok? Não esqueçam isso. Outro ponto interessante, tá bom? É o que? A gente vai ter aí dos tigres asiáticos a Coreia do Sul. Sim, aquela queridinha de você recentemente, tá? Cresceu muito. Então, bora falar da Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul ela se desenvolveu bastante, principalmente porque ela acabou apresentando um processo de industrialização, só que em vez dela colocar transnacionais, ou seja, empresas ali que não vão... porque as empresas, por exemplo, de Hong Kong, Singapura e Taiwan, elas cederam terras, né, cederam espaços, tá? E isentaram as empresas que entraram lá de impostos, ou seja, empresas externas vinham para esses 3 países aí, tá, em 1970, e eles permitiam que explorassem lá a mão de obra, trabalhassem dentro do terreno deles com uma isenção de impostos e com um terreno cedido pelo próprio governo. Enquanto Coreia do Sul resistiu a essa ideia de trazer empresas externas e criou suas próprias empresas. A exemplo, Samsung, Daewoo, Luxstar e a Hyundai, né? A Hyundai que vocês conhecem, tá? Então nós tivemos aí a Coreia do Sul se desenvolvendo graças a seu próprio interesse em ter suas próprias empresas externas, ok? Principalmente a Samsung, vocês escutam falar muito da Samsung, uma empresa de celular. Sim, é coreana. A Hyundai também é coreana, tá? Então são empresas que cresceram em âmbito mundial, né, âmbito internacional, que são aí, que ficam sediadas na Coreia do Sul, ok? Então esses são os primeiros tigres asiáticos, tá? Nós vamos também ter o segundo tigre asiático, tá? Que vai ser os novos tigres asiáticos, ok? São países que não vão ter o mesmo desenvolvimento que, claro, os tigres asiáticos originais, né? É que nem tu comparar a Jovens Titãs com a Liga da Justiça, né? Já sabe que é meio complicado, né? O nível de poder é diferente. A mesma coisa é a questão aí dos tigres asiáticos, tá? Por quê? Porque lá eles acabaram tendo, os países já eram bem menos desenvolvidos, eles acabaram servindo apenas de entrada para as empresas estrangeiras, o mesmo processo, tá? Eles acabaram sofrendo um processo de industrialização. Industrialização é diferente de se industrializar. Por quê? Porque quando você sofre um processo de industrialização, as empresas estão entrando no seu país, tá? Só que quando o processo de industrialização é feito por você, né, quando você se desenvolve por você mesmo, você acaba ficando mais rico, né, porque você não vai precisar estar dependendo dos países de fora.
Então foi isso que aconteceu com os novos tigres asiáticos. Eles acabaram se tornando muito dependentes. A exemplo, a Filipinas, o Vietnã, tá? A Malásia, a Indonésia. Esses países aí que acabaram sofrendo a entrada de empresas externas, ok? Prestem bem atenção nisso aí. Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre os tigres asiáticos, ok? Então eu quero fechar nossa aula por aqui por hoje, tá bom? Na próxima aula a gente fala mais especificamente sobre outras características econômicas, culturais, políticas da Ásia, ok? Por hoje é só foco e façam o exercício, não se esqueçam, tá bom? Façam o exercício de vocês. Até a próxima, gente!